Aconteceu uma coisa muito especial essa semana, no dia 21 de junho, quinta-feira. Alguém sabe? Aconteceram muitas coisas, não é? Não estou falando da derrota da Argentina. Embora isso tenha sido para nós brasileiros algo muito especial, não é? Cheguei a ouvir até fogos. Curioso isso, né? Dizem que a Argentina tem jogado mal, não é? Tem praticado um futebol feio. E olha que de futebol feio eu entendo, que eu torço para o Botafogo. Então, eu tenho autoridade para dizer quando um time joga mal ou não, né? Mas eu não vou falar disso. Eu estou me referindo a um período que iniciou na quinta-feira, que é o período do inverno. Para ser mais preciso, às 7h07 da manhã da última quinta-feira iniciou o período do inverno. Talvez muitos de vocês não saibam disso, mas esse período vai se estender até o dia 22 de setembro, às 10h53 da noite. E você pode estar experimentando o inverno hoje, não é? Você pode perceber isso olhando aí para o clima, não é? Para a temperatura que você está experimentando aqui nesse lugar, realmente um clima de muito frio. Eu preciso respeitar aqui o nosso público, o público que nos assiste aqui, o público que nos assiste pela internet. Aliás, uma ressalva ao público que nos assiste pela internet, recebemos um feedback muito positivo referente à última série aqui apresentada, dos Improváveis. Algumas pessoas de outros estados que assistiram essa série, não é? Nós chegamos ao alcance de quase 2.000 pessoas que receberam o conteúdo que aqui foi apresentado no Lugar de Paz, e foi um resultado muito interessante, e nós percebemos que a mensagem, de alguma forma, tem alcançado também outros estados. Então, respeitando o público que aqui nos assiste, e ao público que está em casa também nos assistindo, em outros locais, em outros lugares, nós precisamos ser sinceros e colocar aí, quem sabe, até os sulistas, não é? E dizer que os sulistas, eles dizem que nós, cariocas, não sabemos o que é frio. Eu concordo. Nós não sabemos o que é frio. Nós não sabemos o que é o inverno. Nós não temos essa noção, até porque aqui é muito diferente. Eu acho que é por isso, né, que as pessoas nas regiões aí do sul do nosso país, elas são tão elegantes, né? Porque elas usam roupas sempre ali no período do frio, estão todas alinhadas, né, bem vestidas. Eu acho que isso também ajuda, favorece um pouquinho aí no nosso visual, né? O carioca já é mais bagunçado mesmo, o carioca não tem essa... O carioca espera passar uma nuvem, nublar o tempo, para poder botar ali um casaquinho, né? As mulheres colocar aquela bota que fica no armário o ano todo, e assim dizer, está frio, a gente pode utilizar esses recursos aí. Mas o inverno, eu não poderia deixar passar essa oportunidade para trazer aqui, ou buscar uma inspiração em Clarence Edward Macartney, em uma das suas mensagens. Esse famoso pregador americano do século XIX construiu uma mensagem intitulada Antes do Inverno. É um dos sermões mais lidos e amados da língua inglesa. E aproveitando a deixa de que iniciamos um período do inverno, sendo frio ou não, eu não poderia deixar passar essa oportunidade. Muita literatura tem sido produzida para fazer paralelos entre as estações do ano com as estações da vida. Eles pegam as estações do ano e fazem aplicações para experiências que nós enfrentamos ou vivemos no nosso dia a dia. Em geral, eles relacionam o outono a um período de transição da vida. Eles relacionam o inverno com um período de introspecção. Relacionam também a primavera com um período de renovação. E o verão é relacionado muitas vezes como um período de celebração. Mas eu não quero falar disso. Quem sabe em outro momento eu poderia trazer aqui cada tema, uma estação, em um paralelo com a vida, mas não é o foco aqui da nossa reflexão. Eu quero apenas fazer referência a um texto bíblico do apóstolo Paulo, extremamente significativo, e que faz uma alusão
ao inverno. Se você puder, abra a sua Bíblia. Há algumas Bíblias aí nos bancos. Você pode abrir no texto de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler inicialmente dos versos 6 a 11 e também o verso 21, a primeira parte. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 6. Eu leio assim: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou, e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Vamos ler o verso 21, a primeira parte. Apressa-te a vir antes do inverno. Apressa-te a vir antes do inverno. Essa carta, Paulo escreveu da sua prisão em Roma por volta do ano 67, já da nossa era, obviamente. Pouco tempo antes da sua morte, da sua execução. Alguns chamam esse capítulo 4 de 2 Timóteo, como o testamento de Paulo. Qual é a característica mais comum em um testamento? Pedidos. O testamento, ele apresenta muitos pedidos, ou poucos pedidos, mas uma característica comum de um testamento são pedidos. Curioso, porque alguns pedidos em face da morte são muito até engraçados. Outro dia, lendo sobre Shakespeare, que morreu em 1616, eu encontrei o último desejo dele, o seu testamento. E o último desejo de Shakespeare foi que a sua esposa recebesse a sua segunda melhor cama. E aí você vai pensar, como assim esse é o pedido dele, do testamento? Segunda melhor cama? Esse último desejo, né, de Shakespeare, ele inclusive causa muita especulação sobre o relacionamento que ele tinha com a sua esposa, Anne Hathaway. Não é a atriz, esposa de Shakespeare. Deixar a cama para alguém, especialmente nesse contexto aqui, era uma coisa, não era algo inusitado, era uma coisa comum naquela época. Já que uma cama de qualidade, eles ainda dizem, uma cama sem vermes, né? Uma cama de qualidade, uma cama sem pulgas, era altamente valorizada. Eu acho que no meu testamento minha esposa não vai receber muito mais do que uma boa cama sem pulgas e vermes. Coitadinha. Mas era o que Shakespeare queria para sua esposa. Aliás, a discussão sobre os últimos pedidos de Shakespeare vão além de uma boa cama para sua esposa. No epitáfio encontrado dele, ele coloca uma frase que assusta muita gente. Ele diz assim: abençoado seja o homem que se apropriar dessas pedras, e amaldiçoado por quem mover os meus ossos. Enquanto algumas pessoas acham que Shakespeare escreveu isso para proteger o seu túmulo dos ladrões, outras pessoas levaram o texto bem a sério, tanto é que sua esposa faleceu 7 anos depois e não pôde ser enterrada junto dele, porque as pessoas tinham medo de tocar em seus ossos. Pedidos. Benjamin Franklin, morto em 1790, seu último desejo: que em uma democracia sua filha não entrasse na onda cara, fútil e inútil de usar joias. Estou me referindo a um dos homens mais admirados do mundo ocidental no século XVIII.
Napoleão Bonaparte, morto em 1821. Último desejo, que sua cabeça fosse raspada e seu cabelo dividido entre seus amigos. Esse é o pedido do seu testamento. Curioso, porque alguns dizem que Napoleão ele foi envenenado, outros dizem que morreu por conta de um câncer que tinha no estômago. Alguns até dizem que pela medicação que foi orientada pelos médicos, era uma espécie de veneno que causou a sua morte. O fato é que o pedido dele foi bem estranho, cabeça raspada, cabelo dividido entre os amigos. Você respeitaria um último pedido de alguém? Você daria crédito às últimas palavras feitas por um moribundo? As últimas palavras de um homem ou uma mulher, elas são muito importantes. Elas são como uma janela que nos ajuda a ver além do físico, do exterior, nos mostra o que está dentro do coração. Nesse texto do apóstolo Paulo, nós estamos diante das últimas palavras e pedidos do apóstolo a seu filho Timóteo. Ele chama filho na fé. E obviamente que estas palavras não estão sendo dirigidas apenas a Timóteo, mas também à igreja. Aproximadamente 30 anos após a sua conversão, ao encontro que Paulo teve com Jesus na estrada para Damasco, Paulo está escrevendo agora as últimas páginas da sua vida e, consequentemente, as últimas páginas do seu ministério. Imagino Paulo bem idoso, velho, cabelos brancos, solitário, preso entre paredes em uma masmorra com correntes presas aos seus pés, aguardando a sua execução. Ali estava um prisioneiro de Cristo, o apóstolo Paulo. No capítulo 4, Paulo cita pelo menos 17 pessoas. Mas o foco era Timóteo. Quais foram os pedidos do testamento de Paulo a Timóteo? E, obviamente, a nós hoje. Bom, ele nos deixa pelo menos 3 pedidos, que foram inicialmente apresentados a Timóteo, mas que servem para a nossa aplicação hoje. O primeiro deles está nos versos 1 e 2 do capítulo 4, é o único capítulo que nós vamos ficar nessa manhã. Você pode acompanhar comigo, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Qual foi o primeiro pedido que Paulo faz a Timóteo no seu testamento? Prega a palavra. Paulo não diz isso apenas porque está próximo da sua morte. E a mensagem, obviamente, precisaria continuar sendo pregada. Não. Mas ele coloca essa responsabilidade de pregar a palavra sob juízo. Ele vai dizer e vai mencionar aqui que Cristo Jesus há de julgar vivos e mortos. Então a responsabilidade da pregação da palavra é algo solene, é algo urgente, porque caso haja uma negligência nesse aspecto, isso será colocado em juízo. Então Paulo vai dizer a Timóteo: Timóteo, prega a palavra. O conselho que vai chegar a nós hoje pela Bíblia, pela palavra de Deus é: prega a palavra. Todos nós, tanto Paulo quanto Timóteo, quanto nós que aqui estamos, seremos julgados com base na luz que recebemos de Deus. Você sabe disso. E eu até fico pensando muito sobre juízo. Quando eu decidi fazer teologia, minha mãe ficou preocupada com isso. Ela disse assim: filho, tem certeza que é isso que você quer? Teologia, ser pastor? Você sabe que juízo de pastor é diferente. Eu falei assim: eu sei, mas eu quero. Por que juízo de pastor é diferente? Porque a responsabilidade é maior. Então, quando alguém me procura e fala assim: pastor, ora por mim, eu tenho que orar. Porque se eu não orar, a minha responsabilidade é muito maior. Então, se pedir para orar, ou eu oro naquele momento, ou eu falo assim: olha, me lembra de orar a tal momento, ou vamos agendar, porque eu não posso esquecer. Porque se eu esquecer, a minha responsabilidade diante de Deus é maior. Porque eu sou um pastor,
eu cuido de ovelhas, eu não posso esquecer. Assim como vocês também. Quando alguém chega e fala assim, orem por mim, se você disser que vai orar, ore. Porque se você não orar, isso vai ser levado em conta no dia do juízo. Olha, alguém confiou em você, alguém se abriu para você, alguém pediu ajuda para você, porque entendeu que você poderia oferecer essa ajuda, mas essa ajuda foi negligenciada, ou por esquecimento, ou simplesmente porque você não considerou importante. Alguém envia um pedido para você pelo WhatsApp, você coloca uma mãozinha orando e não ora. Aquela pessoa vai pensar o seguinte, bom, colocou a mãozinha orando, ele está orando por mim. Isso vai ser levado em conta. Paulo tinha essa preocupação. Timóteo, prega a palavra. Por quê? Porque se você não pregar, vai ser colocado isso em juízo. O verbo pregar aqui é kerux, que significa um arauto. Um arauto é muito mais do que um pregador. É um anunciador, é um proclamador. Os governantes na época de Paulo, eles possuíam arautos. O arauto era a voz do governante, era a voz do rei. O arauto representava essa voz e a negligência à voz de um arauto era uma ofensa grave. Quando alguém negligenciava ouvir o mensageiro do governante ou do rei, isso era uma ofensa grave, porque era a própria voz do rei que estava sendo negligenciada. Pregar a palavra é a nossa mais sublime responsabilidade. Pregar a palavra. Por que é uma responsabilidade tão grande? Porque chegaria um tempo em que as pessoas não desejariam mais ouvi-la. Versos 3 e 4 do capítulo 4 diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Quando Paulo menciona que haveria um tempo, ele está se referindo à apostasia que envolveria a igreja até a segunda vinda de Cristo. Haveria um tempo em que as pessoas não se interessariam mais pela palavra. As pessoas se envolveriam mais por fábulas, por historinhas, por coisas engraçadas, por entretenimento espiritual, mas desprezariam aquilo que realmente é importante, a palavra. Então Paulo está se referindo aqui a uma apostasia que estaria presente na igreja nos últimos dias e estava já iniciando no seu período também. Tanto é que ele aconselha Timóteo, vá e pregue a palavra. Paulo menciona aqui coceira nos ouvidos, né? Essa expressão coceira nos ouvidos é uma referência à busca religiosa pelas novidades espirituais. Você conhece gente que vive buscando novidades espirituais? O que é uma novidade espiritual? É quando você pega um texto que traz uma mensagem clara e você distorce essa mensagem para buscar um significado que inicialmente o texto não procura apresentar. Não, eu tenho que encontrar aqui. Aí pega um texto lá, não é? E começa a interpretar aquele texto ali como se não fosse clara aquela mensagem. Pegam textos fora de contextos, fazem aplicações, analogias que não tem nada a ver com o que Deus queria apresentar através daquela mensagem. Eu conheço uma classe de gente aí que gosta de interpretar a Bíblia dessa forma. Eu nem gosto desse tipo de gente. Outro dia eu encontrei um cidadão perfeito, né? Tem muita gente perfeita por aí. Chegou para mim e falou assim, pastor, Mateus 5,48 diz que nós devemos ser perfeitos. Porque ela está dizendo, sede perfeitos como perfeito é vosso Pai celeste, ou vosso Pai que está no céu. Então, pastor, para a gente ser perfeito, nós temos que fazer algumas coisas. Nós temos que deixar outras coisas. Pega um texto, não analisa-se o contexto e procura defender o estilo de vida que leva para justificar aquele verso, sendo que na verdade o contexto ali está falando do amor ao próximo. Tem gente que busca a perfeição para si, mas não tem capacidade de perdoar alguém. Tem gente que vai buscar a perfeição
pela vida que leva, para demonstrar isso para os outros, mas não tem a humildade suficiente de reconhecer que precisa ser perdoado também. Perfeitos? Pegam textos e procuram descobrir invenções, novidades espirituais, invenções interpretativas de passagens que são muito claras. Paulo vai falar assim, foge desse tipo de gente. Esse tipo de gente que pega um texto e fala assim, eu descobri uma coisa nova aqui, olha que novidade que eu encontrei. A Bíblia está dizendo, a vida toda nós entendemos que era dessa forma, mas não é bem assim não. Olha aqui como o Espírito Santo me revelou aqui, Ele me revelou que não é desse jeito que a igreja prega, não é desse jeito que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está dizendo o contrário disso, está dizendo assim, novidades espirituais. Tem um monte de gente que vai atrás disso. Paulo chega para Timóteo e fala, prega a palavra. Segundo pedido do testamento de Paulo, verso 5 do capítulo 4. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Segundo pedido de Paulo, cumpra o teu ministério. Cumprir o ministério está relacionado com os dons recebidos de Deus. Isso é cumprir o ministério. Timóteo é diferente de Paulo. Assim como eu sou diferente do Vinícius, do Eloy, do Franklin. A algumas pessoas, Deus concede, como diz a parábola dos talentos, 5. A outros 2. A outros 1. Mas Pedro chama a todos aqueles que foram resgatados das trevas para a luz de Cristo. Deus classifica essas pessoas como fazendo parte de um sacerdócio de todos os crentes. Ou seja, todos aqueles que foram alcançados pela mensagem, eles recebem, nem que seja 1, ou 2, ou 5 talentos. Dons espirituais para serem utilizados para a obra de Deus, para que possa ser cumprido fielmente o ministério. Os dons espirituais, eles são concedidos de acordo com a capacidade de cada um. E você tem que entender isso. Senão você vai buscar um dom que talvez não seja o teu dom, e vai insistir naquilo, negligenciando o outro que claramente é o seu dom. Não é assim que Deus quer que você funcione. Não é assim que o ministério vai ser cumprido fielmente. O conselho de Paulo para essas pessoas é: cumpra o teu ministério. Qual é o teu ministério? Não sei, pastor. Talvez o seu ministério seja o ministério do abraço. Você conhece gente que quando te abraça, te passa uma paz, não é qualquer abraço, não é qualquer pessoa que consegue fazer isso não. Pensa um pouquinho na sua memória aí. Você conhece gente que quando chega e te dá um abraço, esse abraço ele te preenche, assim, ele te sacia, você se sente bem com esse abraço? Você conhece alguém assim? Isso é um dom. Não é qualquer abraço. Não é qualquer abraço. São pessoas que têm esse dom. Tem pessoas que falam muito bem. Tem pessoas que cantam muito bem. Esses são os dons mais visíveis, mas tem pessoas que são extremamente simpáticas. Tem pessoas que são extremamente acolhedoras. Tem pessoas que são extremamente agradáveis. Dons. Cada um com o seu. Alguns com mais, outros com menos. Mas todos com capacidade para cumprir o ministério. O que Paulo está dizendo para Timóteo é o seguinte: Timóteo, você não vai ser o novo Paulo. Mas não seja relaxado. Não seja preguiçoso. Não seja negligente. Timóteo, cumpre o teu ministério. O pedido que Paulo faz a Timóteo no seu testamento, ele faz à igreja, ele faz a cada um de nós hoje. Cumpra o teu ministério. Deus não quer gente relaxada, gente preguiçosa, gente negligente. Cumpre o teu ministério. Certa vez um jovem pastor queixou-se para Charles Spurgeon, famoso pregador inglês do século XIX.
chegou para Spurgeon e disse assim: olha, eu estou chateado porque eu não tenho uma igreja do tamanho que eu mereço. Eu mereço uma igreja maior. Spurgeon virou para ele e falou assim: para quantas pessoas você prega? E ele disse assim: eu prego para mais ou menos umas 100 pessoas. Spurgeon disse assim: é muita gente para você prestar conta diante de Deus. Não se mede a qualidade de um ministério com base em estatísticas. Se mede com base em comprometimento. Se tivesse alguma pessoa da área pastoral administrativa aqui, talvez nem gostasse muito do que eu estou dizendo. Mas não se mede a qualidade de um ministério com base em estatística. Se mede com base em comprometimento. Sabe o que o Tite falou ontem? Na entrevista coletiva dele? Perguntaram se ele estava em busca da liderança do grupo. E ele disse assim: não passou ainda pela minha cabeça essa questão da liderança. Isso aí não estamos pensando nisso. Estamos trabalhando com performance. Estamos trabalhando com aplicações para desenvolver o futebol que queremos desenvolver para alcançarmos os nossos objetivos. Essa questão de liderança aí, não pensamos nisso ainda. Não se avalia a qualidade de um ministério com base em estatísticas, mas com base em comprometimento. Você é comprometido com o ministério que você recebeu de Deus? Guarda isso para você. É comprometido com base no ministério que recebeu de Deus? O último pedido de Paulo a Timóteo, verso 21, primeira parte, capítulo 4. Apressa-te a vir antes do inverno. Por que antes do inverno? Porque quando começasse o inverno, terminaria também o período de navegação. E Paulo, ele tinha a impressão de que ele não estaria vivo no outro inverno, ou na primavera. Então ele diz a Timóteo: Timóteo, eu quero te ver. Tem como você vir antes que chegue o inverno? Porque eu estou achando que eu não vou sobreviver. Se você não sair antes que chegue o inverno, as embarcações não poderão conduzi-lo até mim, e nós não nos encontraremos mais. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: ou antes do inverno, ou nunca mais. É isso que ele vai dizer: ou antes do inverno, ou nunca mais. O inverno vem e ele passa. Aí vem a primavera, e as oportunidades que você recebeu do inverno se fecham. Há portas abertas hoje que nunca mais serão abertas. Há portas abertas nesse inverno que não estarão abertas no inverno que vem. Então essas oportunidades que recebemos de Deus hoje precisam ser aproveitadas hoje. Ou antes do inverno ou nunca. Jane Welsh, falecida em 21 de abril de 1866, na Inglaterra. Ela tem no epitáfio da sua sepultura a seguinte descrição: por 40 anos foi fiel e amorosa companheira, e por palavras e atos ajudou seu esposo em tudo que ele fez ou tentou fazer. Faleceu em 21 de abril de 1866. Mas há uma triste sentença no diário do seu esposo, Thomas Carlyle, que ficou como registro por ocasião da morte da sua esposa, que diz assim: quem dera eu te tivesse ao meu lado por 5 minutos, para que tudo te pudesses dizer. Que dor no coração. Quem dera eu te tivesse do meu lado por mais 5 minutos, para que tudo te pudesses dizer. Mas não tive essa oportunidade. O inverno chegou e eu não tive essa oportunidade. Mas 5 minutos era tudo que ele queria. Ele vai concluir a sua publicação dizendo assim no seu diário, que está em um dos registros, em um dos museus lá na Inglaterra: trata com carinho os que mais queridos te são, enquanto os tem por perto. Não está falando nada de novo, não é? Mas a gente precisa lembrar disso.
e não esperes que se distanciem, cegos e surdos que somos nós. Pensa, se amas um ente, não esperes até que a morte afaste as insignificantes nuvens de pó e dissonâncias do momento, e tudo se torne afinal tão melancolicamente claro e belo, quando é demasiadamente tarde. O tempo de dizer eu te amo é agora. O tempo de estar junto é agora. Para que depois o inverno não chegue e você diga, eu queria mais 5 minutos. Eu queria ter a oportunidade de falar de Jesus para alguém e eu não falei. Eu queria poder abrir o coração para um paciente e dizer, olha, Jesus ama você, mas eu não disse. Eu queria falar para o meu vizinho que vivi com ele ao meu lado 30, 40, 50 anos do amor de Jesus, mas não falei. O inverno chega e junto com ele vão-se embora as oportunidades. O conselho de Paulo a Timóteo e a igreja é: pregue a palavra, cumpra cabalmente o teu ministério e apressa-te a vir antes que chegue o inverno. Na Bíblia, a voz de Cristo está sempre associada a um senso de urgência. Você não vai encontrar em nenhum momento a voz de Deus dizendo, tome uma decisão amanhã, ou quando for oportuno. É sempre hoje, é sempre agora, é sempre neste exato momento. Você vai encontrar sempre Cristo dizendo, agora. O texto de Apocalipse 3, a partir do verso 20 vai dizer, eis que estou à porta e bato. Quando? Hoje, agora. Se há decisões a serem tomadas, quando eu tenho que tomar? Hoje, agora, antes que chegue o inverno. Pregue a palavra, cumpra o teu ministério. Quando? Hoje, agora. É isso que Paulo está dizendo aqui. O último testamento ali de Paulo, a última mensagem que ele deixa a Timóteo e a igreja é: pregue a palavra, cumpra o teu ministério. Hoje, Timóteo, hoje é o dia. É angustiante ter uma geração que se acomoda, esperando que outros façam, quando na verdade eles poderiam fazer. Imagina se Timóteo dissesse assim, tem muita gente, Paulo, você citou 17 pessoas nessa carta. Cada um está num lugar, Áquila está num lugar, Lucas está num lugar, cada um está num lugar, cada um pode fazer a sua parte, mas não é isso que Paulo está dizendo. Ele está falando, Timóteo, estou falando para você, hoje você tem que cumprir esse ministério, você tem que pregar a palavra e tem que ser hoje. O que você vai fazer? Esperar? Decida-se antes que chegue o inverno. Ou do contrário, se posicione. Porque pessoas com o coração dividido são piores do que os infiéis. Porque os infiéis pelo menos manifestam a sua bandeira. Pessoas com o coração dividido ou são parte do tempo de Deus e outra parte do tempo não são de Deus. São piores do que infiéis. É de Deus? Pregue a palavra. Cumpra cabalmente, fielmente o teu ministério. E decida-se hoje. Será que eu estou falando essa mensagem para alguém hoje aqui que precisava ouvir isso? Talvez não seja para todos. Talvez não seja. Mas será que eu estou falando para alguém específico hoje? Que tem um ministério a ser desenvolvido, mas por algum motivo não tem desempenhado isso? Será que é para alguém? Eu gostaria de fazer uma oração. Se você for essa pessoa, feche os seus olhos. Eu vou orar por você. Se não for você, fique com os olhos abertos, nem preste atenção nessa oração. Mas se você for essa pessoa, feche os seus olhos. Eu gostaria de pedir para que Deus nos ajude a cumprir aquilo que a Bíblia nos pede para fazer. Pregar a palavra, cumprir o ministério, tomar a decisão hoje.
Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a responsabilidade que recebemos de Ti é extremamente nobre, porque o Senhor poderia ter enviado anjos para a realização da Tua obra, mas confiou a cada um de nós, seres humanos pecadores. A nossa responsabilidade hoje é de pregar a Tua palavra. A nossa responsabilidade hoje é de cumprir o nosso ministério que recebemos de Ti. A nossa responsabilidade hoje é alertar as pessoas e a nós mesmos para uma tomada de decisão urgente. Por favor, ó Pai, ouça a nossa oração. O nosso pedido nesta manhã é que possamos sair daqui renovados pelo Teu poder. É que possamos sair daqui preenchidos pelo poder do Espírito Santo, de tal forma que as pessoas notem isso em nós. De tal forma que as pessoas, ao olharem para nós, possam perceber que estivemos na presença do Deus Altíssimo nesta manhã. Por favor, ó Pai, perdoe a nossa negligência, perdoe a nossa falta de coragem, a nossa falta de fé, e nos ajuda a cumprirmos esse ministério como o Senhor espera de cada um de nós. Pedimos perdão, pedimos por Tua bênção e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.